A paz do Senhor, meus irmãos, eu gostaria de falar hoje sobre Daniel. Daniel era um servo temente ao Senhor, era separado, era um homem que adorava ao Senhor. Ele foi retirado dos pais dele e foi criado no palácio, onde ele foi escolhido para ser treinado e instruído de acordo com os quesitos do palácio. Todavia, ele era alguém que temia ao Senhor e ele não profanou o Deus dele. Ele resolveu fazer a vontade de Deus, e ele intentou no seu coração. Em Daniel 1:8 diz que ele intentou não ser impuro, nem se contaminar com os manjares do rei, nem com vinho, mas fazer a vontade do Senhor. E ele colocou isso no seu coração, não se contaminar com as coisas do rei. Só que nessa época ele ficou como governante. O rei ele se afeiçoou por Daniel, por ele ser uma pessoa bondosa, uma pessoa boa. De fato, uma pessoa inteligente, porque senão ele não estaria entre aqueles escolhidos, uma pessoa inteligente, como colocou ele como governador. E isso cresceu a inveja em pessoas que o rodeavam. O que é comum quando você começa a chamar atenção, quando você começa a ser referência, é claro que vai se levantar pessoas para querer tomar o seu lugar, pessoas para querer ser você, pessoa para ter o que você tem. O que é natural. Só que Daniel, ele não negou, ele não pisou na faixa, ele não saiu, ele não quis saber, ele quis continuar fazendo a vontade de Deus, independente das causas, das consequências. Infelizmente, nesse mundo mal, tem muitas pessoas que te influem a pecar, pessoas que te instigam, maquinam mal para que você venha errar, pessoas que são usadas por Satanás e não vigia, pessoas que por vezes não tem nenhuma vida no altar. Às vezes nem... Porque quem tem chamado de verdade não trabalha em destruir o outro, porque sabe o quão difícil é manter um chamado. Quem tem chamado sabe o quão é difícil manter o seu nome, a sua linha, a sua santidade. Então quem entende, quem tem ministério, não faz por onde destruir o ministério do outro, crescer pisando no outro, não. Quem tem chamado... abraça, dá a mão, vai junto. Mas essas pessoas não, essas pessoas queriam destruir Daniel, queria tirar Daniel de cena. Então, o que esses homens armam? Daniel era um governante, estava perto do rei, então eles tinham que fazer algo que pudesse manipular a cabeça do rei e contra Daniel, que ele não pudesse voltar na palavra dele. Nós sabemos que esses homens inventaram uma lei e influenciaram na mente do rei. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram na mente do rei que em 30 dias ninguém se ajoelhasse a outro Deus que não fosse o próprio rei. Só que Daniel... ele decidiu não se contaminar. Daniel, ele tinha dentro de si Jesus. Ele tinha dentro de si a convicção do chamado dele. Ele tinha dentro de si que ninguém levanta ninguém, quem levanta é Deus. Ele tinha a convicção que ninguém pode tirar a cadeira de ninguém. Ninguém pode destruir ninguém sem que seja... Ele tinha confiança no Senhor. Ele tinha certeza do Deus que ele servia. E ele, fazendo isso, se ajoelhou. Ele orava 3 vezes ao dia. E esses homens intentaram contra ele, contaram para o rei. O rei o jogou na cova dos leões. Todavia, nós sabemos que Daniel saiu ileso da cova dos leões. Porque Daniel era escolhido. Daniel já era eleito. Então, não adianta ir contra o profeta de Deus. E nós sabemos que Daniel saiu daí ileso. O que nós podemos aprender com esta palavra? Não adianta ninguém tentar contra o seu ministério, contra a sua vida, contra o seu nome, contra o seu físico, sobre a sua casa. Não vai prevalecer. Não existe cova contra os escolhidos de Deus. Não existe mandato de Deus. Mandato de rei. Não tem mandato de rei, de líder, de pastor, de papa, de presidente, de nada que possa fazer faltar, valer a palavra de Deus. Nada retrocede a palavra de Deus. Jesus escolheu, se elegeu Daniel e acabou. Mesmo o rei, com todo o efeito, com toda a manipulação daquelas pessoas sobre a mente do rei, ainda assim, a palavra do rei não prevaleceu. Porque não aconteceu nada, Daniel. Porque Jesus estava com Daniel. Na cova, no quarto, nas orações, não interessa. Jesus estava com Daniel. Porque Daniel chamava a presença de Deus para ele. Daniel chamava a presença de Deus para ele.
Então não adianta, meu irmão, ninguém atentar contra a sua vida. Te caluniar, querer te manipular, não interessa. Se você chama o nome de Deus, ele está com você e do seu lado. E entrega nas mãos de Deus. Deus é com você. Não tem barreiras. Se Deus te escolheu, te chamou, te elegeu, te deu um nome, ninguém vai tirar. Não tem mandado de rei nenhum. Não tem lei, não tem protocolo, não tem nada que faça valer a palavra de rei nenhum, se Deus assim te chamou. Então, seja como um Daniel, seja obediente, fique no silêncio, porque é do silêncio que vem a nossa salvação. Ficar no silêncio, ligados no Senhor, no que o Senhor tem. Porque lá na frente, quem sabe de tudo é Deus. Eu creio que Daniel, ele no mesmo momento, ele creu. Ele estava ciente do Deus que ele servia, ele não temeu. Ele foi para a cova? Foi. Mas ele não temeu. Ou mesmo, meu irmão, se acontecesse alguma coisa, Daniel ia para o céu, morar com Jesus. Então a gente não tem que temer essas pessoas que às vezes tentam manipular situações para te denegrir, te caluniar. Deus está com você. Deus está com você. E Daniel foi obediente. Daniel, ele decidiu se santificar, ele decidiu obedecer e por isso ele venceu. Então, se fizermos como ele, decidir obedecer, colocar nossa vida no altar, decidir fazer a obra, decidir estar com Deus, ele nos livra de tudo. De tudo. De cova, de leão, não interessa. Não interessa a palavra de ninguém. O que prevalece é a vontade de Deus, o chamado de Deus e a quem ele escolheu. E se ele te escolheu, ele é fiel, ele é homem com caráter, ele é homem, ele é Deus para cumprir tudo na sua vida para qual ele te chamou. Então que Deus te abençoe em nome de Jesus.